É incrível, né? Você explica também. É trabalho, sabe? Vai morrer, ninguém vai ver pra você. Do livro Pão Nosso, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a mensagem: o Mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, em Filipenses 4:13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim, aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Por meio de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Iniciando mais um trabalho doutrinário, convocamos a todos para que estejam em sintonia com a paz que nos envolve, com o bem que nos acolhe e com o que aqui viemos buscar. Somos nós os construtores da paz que precisamos, e a espiritualidade pode nos ajudar neste processo. Mas as etapas, os passos, nós próprios os daremos. Deixemos-nos acolher pela espiritualidade, deixemos-nos ser inspirados para absorver as lições que aqui serão trazidas pelo companheiro Manuel Bastos.
que tenhamos mentes e corações abertos para os aprendizados desta noite. Que a tua paz, Jesus, seja sempre conosco. Boa noite. Nós tínhamos na programação que seria uma troca, seria Djalma Argolo hoje, mas Djalma está doente, acometido de uma forte gripe, e a ele as nossos desejos de melhoras. E Manuel Bastos veio nos socorrer, literalmente, nessa noite, hoje abordando o tema reencarnação. Boa noite a todos, paz para todos nós, né? Juan nasceu uma criança muito saudável, uma criança que viveu os seus primeiros momentos com uma saúde, mas ficou doente, adoeceu, coitadinho, já com 3, 4, 5 anos e morreu. No leito da morte, Juan, ele era hindu, acreditava na reencarnação, pensou assim: Senhor, de que me serve pouca saúde? Eu queria muita saúde. O anjo ouviu Juan e disse que seja feito assim. Volta Juan e reencarna uma criança sadia. Uma criança sem nenhum problema, um verdadeiro Charles Atlas, uma montanha de músculo. Só que nasceu numa família muito pobre. A família não tinha a menor condição de manter aquele bebê de Hulk que lhe foi entregue. E aquela criança forte, saudável, começa a adoecer e morre de inanição. Juan então diz: não era bem essa saúde que eu queria. A saúde sem dinheiro não é bom. Que na próxima encarnação eu tenha saúde, mas que eu tenha dinheiro para manter esta saúde. O anjo mais uma vez ouviu Juan e na terceira reencarnação nasce Juan. Um menino saudável, rosado, bonito, forte, numa família abastada que podia manter aquele Juan. E ele vive a sua vida toda. Até que no final dos seus dias, sozinho, sem um parente, Juan pensa e diz: mas a solidão é muito triste. De que me serve tanta saúde e tanto dinheiro, se eu não tenho com quem partilhar? No leito da sua morte ele pensa assim: Senhor, que eu volte com saúde, que eu volte com dinheiro, mas que eu tenha uma companheira para partilhar a minha vida. Na quarta reencarnação nasce Juan, forte, bonito, saudável, cheio de dinheiro. No momento aprazado se casa com uma jovem muito bonita, encantadora, mas que era briguenta, ranhenta, uma praga de mulher. Brigava com Juan, apontava o seu dedo, criticava, censurava, hostilizava. E Juan já vivia louco com aquela mulher, quando numa das suas brigas, ele infarta. No leito da morte, ele diz: é verdade, Senhor, eu pedi uma mulher, uma companheira, mas não foi isso que eu lhe pedi. Que vinha uma companheira, mas aquela companheira carinhosa, aquela companheira agradável, aquela companheira que compartilha a minha vida. Nasce Juan então, forte, bonito, saudável, rico. No momento aprazado, casa-se com uma bela jovem que era um amor de pessoa, um encanto. A felicidade de Juan estava presente. Juan vivia os seus melhores momentos da sua vida. Com 6 meses, a sua esposa adoece e morre. Juan para, pensa e diz: Senhor, eu não estou sabendo pedir direito. Eu quero uma encarnação que eu seja forte,
rico, que eu tenha uma companheira, não aquela, essa, e que viva comigo a vida toda. Então, Juan volta, bonito, saudável, forte, rico, casa-se com uma companheira maravilhosa, terna, uma companheira carinhosa, como a maioria das mulheres hoje, né? Paciente, agradável, uma coisa linda e fantástica. E começam a viver a sua vida. Até que Juan, com quase 70 anos, rico, muito rico, tem o seu administrador, veio a falecer. Ele então contrata uma jovem de 20 anos, também formosa, rica, capaz, que começa a administrar o seu bem. Então Juan olha para sua esposa e diz: tantos anos juntos, mas você está acabada, né? 70 anos, oh meu Deus. Olhava a sua administradora e dizia: mas como ela é formosa, como ela é linda. Abandona então Juan a sua esposa e vai ficar com a administradora, que em menos de 6 meses eleva toda a sua fortuna e casa-se com a pessoa que ela era apaixonada. Juan então, no leito da sua morte, desesperado, disse: Senhor. Aí não veio mais o anjo, veio o próprio Deus e disse: e agora, o que é que você quer? Ele disse: eu só quero amar-te, eu só quero conhecer-te, Senhor, e nada mais na minha vida. Nós fazemos muitos pedidos nas nossas reencarnações, né? Talvez porque nós não entendamos muito bem o que é que nós estamos fazendo nesse processo de reencarnação, em que nós reencarnamos, passamos a nossa existência, desencarnamos e voltamos nessa roda de samsara eterna que nunca para. Para nós entendermos a reencarnação, alguns princípios se fazem necessários. Primeiro, Deus. Sem a noção de Deus, fica impossível nós entendermos a lógica da reencarnação. Algumas pessoas dizem assim: mas reencarnação é uma coisa de espírita. Esqueçam, mais de 2 bilhões na Terra acreditam piamente na reencarnação. Se eu chegar a um hindu, se eu chegar a um budista e falar assim: você acredita na reencarnação? Ele vai me olhar e vai dizer: será que a pergunta é essa mesma, né? Ou esse camarada ele está delirando, porque eles não vão acreditar. É a essência do budismo, do hinduísmo, né? Se é a essência, são mais de 2 bilhões ou quase 2 bilhões e meio que acreditam piamente. Então, quando nós colocamos Deus, e aí vamos entender a justiça e as leis naturais dentro da reencarnação, nós temos que parar um pouquinho e pensar: se Deus é justiça, se Deus ele é magnânimo, se Deus é tudo, que nós não entendemos o que é Deus, né? No Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a inquirir um pouco sobre a divindade, eles dizem o quê? Para com isso, que você não entende absolutamente nada, a sua inteligência é muito pequena. Quando eu li na minha adolescência o Livro dos Espíritos, eu achei que os espíritos estavam, na verdade, fugindo à pergunta. Ele dizia: o cara perguntou uma coisa, então responda. Não é? Aquele afoito de ler mais de 1000 perguntas do espiritismo, não é? Hoje eu entendo que realmente eles têm razão. Nós não temos a menor compreensão para entender Deus. Porque nós não conseguimos entender a nós próprios, que é o segundo fundamento para nós entendermos a reencarnação, que há o Espírito. São as 2 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, que é Deus e há Espíritos. Se nós pararmos para qualquer espírita e perguntar assim: o que você é? A resposta está na espírito, individualidade que povoa o universo, né? Alguns mais poetas dirão: luz da centelha divina, não é? Uma marola que vai se encontrar com o mar, coisa mais poética, coisa mais bonita. E aí você diz: e essencialmente isso é o quê? O que é ser espírito? Aí você diz: eu não consigo entender Deus, que foi quem me criou. Eu não consigo entender a mim mesmo, que sou a criatura. Não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei se a maioria sabe, eu não sei.
tenho pensado bastante sobre isso, mas eu não consigo entender a lógica, porque isso não é um processo lógico. Então não é um processo cognitivo que eu possa dizer, foi assim, 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 assim e assado, por isso vai dar nisso, não. Essa matemática é muito mais distante. Então veja, se eu tenho Deus no seu princípio das leis naturais, se eu tenho um Espírito, e eu digo que esse Espírito ele pode estar ora na carne, ora fora da carne, eu tenho então o ciclo das reencarnações. Agora nós estamos na carne, nós estamos aqui mergulhados na carne, nós estamos encarnados. Se esse teto cair e todos nós morrermos essa noite, alguns vão dizer, vá você sozinho na frente. O medo de estarmos fazendo as escolhas erradas. Esse é o nosso medo da morte. Essa história, não posso morrer porque eu tenho um filho de 6 anos, não posso morrer porque eu tenho uma mãe doente, todo mundo pode morrer hoje. Hoje é um belo dia para morrer. Então veja, a única diferença do encarnado para o desencarnado é o corpo físico. Nós seremos os mesmos sem esse corpo. Quando o Manuel perder esse belo corpo gordinho que ele tem, vai chegar no mundo espiritual, talvez um pouco mais esbelto, mais nada. Eu vou ser exatamente isso, só que eu não vou ter máscaras. É a única diferença. Eu não vou poder enrolar ninguém, não é verdade? Nem a mim mesmo. Mas então você vai e volta, você vai e volta. Algumas pessoas se queixam e dizem assim, mas essa história de reencarnação, o único problema é que eu não sei o que eu fui. Eu não consigo me lembrar exatamente as minhas vidas anteriores, né? Tal como eu não me lembro o que é que eu almocei em 1985. Alguém se lembra? Mas eu tenho certeza que eu almocei. Mas como eu não consigo me lembrar, então não vem muito clara a ideia da reencarnação. Bem, as religiões já trazem esse princípio da reencarnação. A filosofia já nos aponta, porque a vida sem a reencarnação, ela é muito chata. Imaginem vocês, nós estamos aqui, desencarnamos. Cada um vai para um destino. Se eu sou materialista, acabou. Um abraço, foi bom lhe conhecer. De qualquer maneira, vai um Pai Nosso, por via das dúvidas, né? Vai que eu estou errado, vai um Pai Nosso naquela hora da morte. Se eu sou espiritualista de alguma forma, e acho que vai ter um juízo final, e acho que vai ter isso, cada um crê no que quiser, mas eu digo assim, eu separo os entes queridos, eu separo os elos espirituais, eu separo aqueles que se amam. Então talvez um gap, um lapso tão grande que nunca mais eu possa vê-lo. Basta ver um filho desequilibrado e uma mãe bem harmoniosa. Onde é que eles vão se encontrar dentro desse princípio? Nunca. Já a reencarnação, ela nos diz o seguinte, olha, se há conflitos, se resolve o conflito. E para você resolver um conflito, tem alguma coisa melhor que família? Não existe, né? Não existe nada mais salutar, nada mais sadio, nada mais bacana do que a família. Eu reencarno junto daquele cabra que eu odeio, que eu matei, que ele me matou, ou aquele cara que eu amo, ou aquela pessoa que é minha alma gêmea. Então a família é uma coisa muito linda, uma família é uma coisa que deve ser preservada, deve ser guardada, na verdade num caixote muito bonito, e preservada no nosso coração, porque são os reencontros e os desencontros, e os encontros fortuitos, aqueles que não têm nada a ver, né? Os tormentos voluntários que o Evangelho nos falam. Então vejam, se a filosofia e a religião me mostra que há uma possibilidade, dentro do Evangelho tem um monte de citação. Jesus pergunta assim aos discípulos, que dizem que sou? Não sei se vocês conhecem essa passagem. Então os discípulos dizem, alguns dizem que você é Elias. Nossa, Elias era um dos profetas, dos grandes profetas lá atrás. Como é que ele seria Elias hoje? A não ser por um processo de reencarnação.
Cristo vai com Nicodemos e num bate-papo ali pela meia-noite, Nicodemos pergunta: como posso eu voltar ao ventre de minha mãe? E ele diz: o que é carne, o que é espírito, é espírito. Então vejam, as passagens nos mostram a reencarnação. E nós temos hoje uma comprovação muito curiosa na parte de reencarnação dentro das evidências científicas. Vamos nós um pouquinho trilhar aqui, passear bem rapidamente sobre algumas coisas que nos mostram algumas evidências. Primeiro, imagine Mozart, 3 anos de idade, já tocava um instrumento. Quem aqui toca algum instrumento? Sem ser rádio? Maravilha. Imagine com 3 anos ele já tocava o instrumento. Aos 6 anos ele já compunha. Aos 8 anos ele já dirigia a orquestra. E aos 12 anos ele fez a sua primeira ópera. Os gênios precoces. Percebem? Hamilton ele falava 13 idiomas aos 13 anos de idade. Com 3 anos ele falava hebreu, ele falava latim e ele falava uma terceira, 3 anos. Então a cada ano uma língua. A outra era grego. Então imagine uma coisa dessa com 3 anos. Hoje eu digo, eu com 61 falo o quê? Muito mal o português, né? Muito mal o português. Toca o quê? Um violão clássico que se eu parar de tocar durante 3 semanas, eu esqueço a melodia. Estou esclerosando totalmente. Digo, oh meu Deus, cadê a melodia que não me vem? Mempel, ele jogava xadrez aos 3 anos de idade, replicando um jogo inteiro dos mestres. Aos 6 anos de idade, ele disputava campeonato de xadrez com profissionais adultos, simultâneos. Aos 6 anos de idade, ele disputava com profissionais adultos, com aquele reloginho assim. Eu, para ensinar a minha filha a saída dos 4 bispos, a saída dos 4 cavalos, é um negócio muito sério. Então imaginem, os gênios precoces, eles trazem alguma coisa que diz assim: olha, se esse cabra já não viveu essas experiências antes, eu não me chamo Manuel. Não é verdade? Mas existem outras evidências mais legais. Existem algumas pessoas que hipnotizam outras pessoas. É a regressão de memória, ou a terapia de vidas passadas. Há uns anos atrás isso aqui era muito evidente, muita gente fazia, Ruth Brasil, etc e tal. Mas existe uma mulher, uma psicóloga chamada Helen Wambach. Ela fez um livro, deve ter vendido aí, recordando vidas passadas. Imaginem vocês, meus amigos, que ela pegou mil pessoas e em 2.000 sessões, durante 10 anos, ela fez a regressão de vidas passadas dessa pessoa. E ela começou a fazer questionários, você começava a regredir, quando você voltava, você preenchia os questionários. E nos questionários era muito legal, que ela botava assim, por exemplo, o que é que você estava calçando? Para ver se a época que você relatava batia com o calçado que você estava. O que é que você estava vestindo? Imagine você que dissesse: eu estava de bota, de cano longo, estava no ano de 1400. Espera aí, para com isso. Vamos com calma, né? Eu estava com um sapato no ano de 300 antes de Cristo. Opa, não bate. Então vejam, ela começou a relacionar de uma forma científica a classe social, se você tinha empregados ou se não tinha empregados, o que você comia. Olha que curioso, se você comia carne, aves, cereais, se você comia verduras, por aí você tirava a classe social de cada uma. Ela via se você era branco, caucasiano, se você era asiático, se você era negro. Então ela tabulou tudo isso daí no seu livro, Recordando Vidas Passadas, e vale a pena a leitura.
Ela concluiu, essa é uma das conclusões mais interessantes que eu vejo. Ela viu assim, qual a sua sensação na morte e qual a sua sensação no nascimento. Ela levava então você a uma dessas suas vidas passadas, existências anteriores, a desencarnar. E você relatava qual seria a impressão sua em morrer. E depois ela levava você voltando ao nascimento. E você relatava como foi o seu nascer. E ela concluiu que o nascer é muito menos sofrido do que o morrer. Isso nos abre um campo de estudo muito bacana. Vejam, se nascer é melhor do que morrer, eu digo, nascer eu estou saindo do mundo espiritual, eu estou saindo de uma vida muito mais livre sem esse corpo. Não vou falar aqui sem inflação, sem problema de congresso, sem nada disso, mas sem esse corpo, e estou mergulhando na carne. Já quando eu saio da carne, eu deixo tudo isso aqui para a vida verdadeira do Espírito. Então, o morrer é muito mais prazeroso, conclui a Helen Wambach, do que o nascer. Daí os hindus comemorarem bastante o aniversário de morte, e não o aniversário do nascimento. A gente comemora geralmente o aniversário do nascimento, né? Nasceu, parabéns para você até 80 anos. Agora fulano morreu. Então, olha, hoje é o dia da morte de fulano, vamos comemorar. Vejam a diferença, ou seja, é a volta ao mundo dos espíritos. Uma outra coisa que a gente pode, nessa meia hora restante aqui, que a gente pode ver, são as lembranças espontâneas de vida passada. Crianças que de repente chegam e dizem assim, olha, eu não sou Manuel não, eu me chamo Joaquim, eu moro na rua tal, na cidade tal, meus pais são fulano e beltrano, eu tenho uma estrada, e começa a relatar uma outra vida e não essa. Essas lembranças espontâneas, elas acontecem muito entre 2 a 7 anos. Então, alguns pesquisadores começaram a verificar esses casos e começaram a pesquisar esses casos. Um pesquisador bastante famoso é o Ramendra Banerjee, um hindu. Então, ele saiu entrevistando crianças, vendo crianças, perguntando às crianças e relatando os seus casos. E o mais famoso deles é o Ian Stevenson, que esteve aqui na Semana Espírita do ano anterior. Viu o Peixinho falar um pouco do caso. São 20 casos que sugerem a reencarnação. É um livro de capa azul do Ian Stevenson, onde ele estuda 20 casos, somente 20 casos. Só que ele tem mais de 1000 casos que serão publicados agora recentemente. O Dr. Ian Stevenson, eu me permiti uma cola aqui, ele atribui 7 hipóteses diferentes aos fenômenos com as crianças. Primeira, fraude. Então a criança, por uma indução da família, iria fraudar para notoriedade ou para ganhar algum benefício pecuniário. Então haveria essa possibilidade de fraude. Segundo, criptomnésia. Você na verdade viria isso daí através de um fenômeno de telepatia e traria para você esses fenômenos. Ou seja, eu na verdade vi ou vivi, fui, e estou trazendo esse fenômeno dizendo que eu sou fulano, que eu sou bricano, enfim, não seria a parte mais técnica. A telepatia, algumas pessoas pensam os gênios precoces, que seria a grande explicação. Por exemplo, se eu falo chinês, provavelmente, na gestação, no útero de minha mãe, eu morei junto de uma lavanderia chinesa. E como os chineses falavam em chinês, telepaticamente, Manuel, captou. E comecei a falar chinês. Então, eu não morei ao lado de nada. Até hoje na minha vida. Porque eu não falo chinês, não falo russo, não falo polonês, não falo absolutamente nada. O outro é retrocognição.
a capacidade de você ir ao fato, ou a pré-cognição, que é você ir ao fato no futuro. Então essas duas hipóteses o Ian Stevenson ele trabalha, a possessão e a própria reencarnação. O Ian Stevenson ele separa assim casos lindíssimos. Eu separei um caso no Alasca do William George, que era um pescador. Ele era um pescador, ele tinha um filho que se casou e viviam todos ali naquela aldeia. E ele dizia assim para o filho: quando eu voltar, eu vou voltar como filho de vocês dois. Olha que coisa interessante. Ele tinha uma marca no ombro esquerdo. E ele dizia assim: eu vou trazer esta marca para provar que sou eu. Então, quando eu voltar como filho de vocês dois, essa marca eu trarei. Um belo dia, ele chegou e entregou um relógio de ouro que ele possuía ao filho. E disse: eu gostaria que você guardasse esse relógio e me entregasse quando eu voltar como seu filho. Olha que coisa interessante, né? E então ele guardou com a esposa. O pai saiu para velejar, para pescar e se perdeu. E nunca o corpo foi achado. Muito bem. Anos depois, a nora engravida e nasce um menino. E o menino traz no nascimento já aquela marca de nascença do avô. Então todo mundo ficou assim meio intrigado, meio maravilhado, deram o nome de William George Jr. Esse negócio de Júnior, vou abrir um parêntese aqui só para a gente se distrair. Tem gente que se chama, né? Manuel Neto, fulano sobrinho, né? Esqueçam esse negócio de neto, sobrinho, filho, não sei o que isso não serve para nada. Isso só serve para você carregar aquela carga emocional, né, do seu avô, do seu tio. Então, uma vez eu fui fazer numerologia, por isso eu vou fazer essa brincadeira com vocês. E aí cheguei na numerologia, a moça perguntou assim: qual o seu nome? Aí eu disse: Neto. Ela disse: Neto não é nome, meu filho. Eu perguntei o seu nome. Neto quer dizer que alguém botou o nome do seu avô em você. Eu digo: me perdoe, Manuel Francisco Bastos. Então esqueça. Mas botaram o nome do rapaz, do menino, de William George Jr. E ele nasceu, e até os trejeitos físicos do avô ele tinha. Diz que o avô, quando parava, ele rodava o pé direito assim para fora, e o menino fazia a mesma coisa. O menino, com 5 anos, ele conhecia baías no Alasca que ele nunca tinha velejado, que ele nunca tinha ido. E um belo dia, a mãe estava revendo as suas joias quando tira o dito relógio de ouro. Diz que a criança veio correndo, pegou da mãe o relógio e disse: meu relógio, você guardou para mim. E disse que só a muito custo conseguiram tomar o relógio de volta. Então vejam que as evidências da reencarnação são evidências muito fortes. A parte da lembrança, que às vezes a gente diz, ou então a parte da curiosidade, né? Tem gente que diz assim: eu queria muito saber o que eu fui na vida passada. Para quê? Alguém teria o porquê de saber o que foi? Eu quero saber o que eu vou ser na próxima vida. Porque a vida passada eu não posso mudar absolutamente nada. Alguém pode? Mas a gente gosta, né? Assim, queria saber se eu fui um presidente, uma autoridade. Se eu fosse autoridade eu estava acabado. Graças a Deus foi nada disso. Então vejam essa curiosidade, se você foi rei, se foi rainha, se você... Não. Se você for um homem de bem, isso é o suficiente. E a parte de você não se lembrar é uma bênção. Imagine você se lembrar exatamente como eu estou aqui, me lembrando de tudo que a pessoa faz nessa vida. Você já viu aquela pessoa que diz assim: não, eu já lhe perdoei por aquilo que você fez há 26 anos atrás.
Ela é capaz de dizer com detalhes o que você fez. Está perdoado aquela maldade que você me fez em fevereiro de 2020. Nós não costumamos esquecer. Agora imaginem que vocês se lembrem que eu matei um pai, uma mãe, que eu estuprei, que eu esfaqueei uma família, que eu dizimei uma cidade. E eu entro aqui agora e dou de cara, matei a Edilene na vida passada. Olho para a Edilene, ele olha para mim e ela vai dizer o quê? Bonito, né? Foi você, eu me lembro. Já lhe perdoei, eu digo, mas eu não. Então veja, o esquecimento da vida passada é uma benção. É uma coisa maravilhosa. Nós não nos lembrarmos do que nós fizemos. Porque as besteiras que nós fizemos pensando que era a melhor coisa do mundo ou não. Não é verdade? Os meus erros eu estou fazendo não porque eu quero errar. Eu estou fazendo por uma contingência. Às vezes eu estou fazendo a melhor coisa que eu acho que no momento é para fazer. Então vejam que quando eu observo na reencarnação e esqueço a vida passada, isso me dá um sentido muito bacana. O espírita, vamos lá, fala um pouquinho de nós próprios, né? O espírita, ele sempre está por cima da carne seca. Conheço mediunidade, tique, pá. Conheço evolução, tique, pá. Conheço causa e efeito, tique, pá. Conheço, e vai conhecendo um monte de coisa. Conheço reencarnação, sei como funciona. E às vezes você se desespera com algo que acontece na sua reencarnação. E aí você diz, não faz sentido. Alguma coisa não está fazendo sentido. Então, se eu tenho uma perda grande, um filho, a morte de um filho é sempre muito trágico. A morte de um pai, a morte de um ente querido. Eu tive agora um conhecido que ele se jogou com um filho do 15º andar. Uma tragédia. E aí você diz, onde está Deus? E quando o espírita diz onde está Deus, mostra que ele não tem a menor confiança em Deus. Simplesmente mostra isso. Mostra que ele não consegue entender aquele Deus do início. Se lembram na palestra, como conversamos? Existe um Deus que é justiça. Existe um Deus que tem as leis naturais a nosso favor. E existe um Deus que nos governa. Porque a nossa vida pertence a quem? Quem é o tolo que vai levantar e dizer assim, pertence a mim? Algum? Tem sempre um rebelde? Ninguém? Alguém que diz assim, eu vou viver 150 anos. Besta. Hoje de noite você pode ser sacado para jogar lá em cima. E aí? Você lembra do evangelho do rico? Do rico tolo? É o evangelho que diz isso, não sou eu. Amealhou a vida toda e descansou. No dia que ele descansou, que ele encheu o celeiro, abarrotou, a morte veio e disse, hoje você vai comigo. Então vejam, quando nós duvidamos de Deus, quando nós questionamos Deus, quando nós nos revoltamos com Deus, nós não entendemos a nossa reencarnação. Ponto. Nós estamos completamente perdidos. Já não sabemos que é Deus. Já não sabemos quem somos nós. Já não sabemos para onde vamos. Já não sabemos de onde viemos. Imagine que o negócio não é fácil. Então, se eu não tenho a noção exata de que Deus, Ele tem a consciência, que Ele tem exatamente o que nós precisamos. Às vezes eu vejo as pessoas que falam, mas eu estou com um problema muito grande. Um problema que eu não consigo nem dormir. Passo as noites sem dormir. Um filho drogado. Um filho que está mergulhado nas drogas. Um marido alcoólatra. E a pessoa diz, ninguém dá jeito. Porque a pessoa pensa no problema.
não na solução. A gente se esquece de uma coisa muito interessante. Nós estamos aqui por quê? Por Deus. Senão nós não estaríamos aqui. Se Ele quiser sacar todo mundo, você vamos, venha hoje, pá. Aí, Manuel, pronto, cara falar e morro agora, pá. Ou não é? No Ato dos Apóstolos, eu vou concluir essa parte. No Ato dos Apóstolos tem uma parte muito legal. Logo quando fizeram a Casa do Caminho, as pessoas entravam na Casa do Caminho, estou falando de cristianismo inicial, da seguinte maneira: eu tinha uma casa, eu tinha uma fazenda, eu vendia, derramava aos pés de Pedro tudo que eu vendi e entrava. Ou seja, eu me despojava de tudo e ia para lá. Teve um casal chamado Ananias e Safira, que resolveram então vender os seus bens e entrar. O que fez Ananias? Ananias está no Congresso, com certeza. Ananias pegou, vendeu as suas propriedades, pegou metade e guardou. Ele disse o quê? Vai não dar certo. Olha como nós duvidamos de Deus. Vai não dar certo. Então foi com metade. Chegou para Simão Pedro e disse: está aqui o que eu vendi. Imediatamente ele foi fulminado. Atos dos Apóstolos, 2º capítulo. Foi fulminado, pegaram ele, mortinho da Silva, levaram para o lado. 3 horas depois, quem vem? Safira. Fez o quê? A mesma coisa. Vendeu a sua parte, guardou metade e trouxe metade e disse: está aqui a minha parte. E Pedro disse: está ali o esposo. Diz que ela também foi fulminado imediatamente e os dois morreram. Então veja, a nossa confiança em Deus é muito pouca. Então se eu tenho um problema grave, gravíssimo, euzinho, quero resolver? Não, eu entrego nas mãos do Senhor. É muito mais fácil, não é verdade? Você chegar à noite e dizer: Senhor, eu não resolvo, está aqui na sua mão, entrego do meu coração para você resolver o meu filho. E comece a orar. Isso que está dizendo não sou não, isso que está dizendo é o Cristo. É o Cristo que diz: orai e vigiai, se tranque no seu quarto e ore. Ou seja, dobra o joelho, nego, dobra o joelho e reza, mas reza com vontade. Não é aquela oração daquela pessoa que sai 6 horas para trabalhar, aí trabalha 8, 10 horas, pá, trabalha feito um condenado, aí depois vai malhar, porque tem que ficar sarado, né, Luciano? Puxa um peso. Ou então vai estudar, ou então vem no centro espírita, vem no grupo espírita, aí chega 11 horas da noite, vai dormir, aí deita, diz: agora eu vou orar. Não dá certo, você vai dormir. No meio do Pai Nosso, Pai Nosso, você já foi, amigo, você já dormiu. Não se ora deitado, não se medita deitado. Senta para rezar. Quanto tempo você dedica a Deus? Nós vimos Paulo de Tarso, foi a chamada de hoje aqui que a Edilene leu para nós. Paulo de Tarso, ele era um guerreiro, ele era um homem fora do comum. Os santos eram fora do comum. Quando nós falamos em Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma dor de cabeça que não passava nunca. Vocês sabiam disso? Ela tinha uma enxaqueca que não passava nunca. E ela vivia cuidando dos seus doentes, somente isso. Só aos confessores ela disse dessa enxaqueca. E a gente tem um problema, desabe, chora, e vem no centro para Luciano resolver, não é verdade? Eu não aguento mais. Para com isso, para de churumingar, rapaz, ajoelha, pede a Deus, entrega a Deus. Você é filho de Deus ou não? Alguém aqui não?
Alguém não se reconhece filho de Deus? Se eu sou filho de Deus, eu tenho crédito. Yogananda, ele diz: tudo que você fizer, entregue a Deus. Essa parte de devoção é uma parte fantástica. Essa parte, ela dá lógica na nossa encarnação. Essa parte, ela nos traz vida à nossa reencarnação. E os problemas, eles passam a ser circunstanciais. Se você está desesperado, é porque você não acredita em Deus. Esse desespero de que não tem mais jeito, e a pessoa se mata. Esse rapaz se jogou com um filho, lamentável, uma tragédia tão grande, porque brigava com a ex-mulher. Então vejam, aí eu vou dizer, não, estava obsidiado, mas antes disso aí, amigo, procure Deus. Não dê trabalho aos outros, não. Você tem essa guarda. Percebem o que eu estou falando? A reencarnação sem Deus é uma coisa muito vazia. Eu vou estudar. Leio 3.000, 5.000 livros e agora sou evoluído. Não. Você é letrado. Você é um intelectual da religião. É o que eu sou. Li 3, 5.000 livros, sei lá quantos mil livros. Sei de tudo. Falo de Paulo de Tarso, falo de Pedro, fala disso. Dobra seu joelho, amigo, e reza. É o Cristo no Monte do Tabor. Quem conhece essa passagem? Estava lá João e Pedro. O que é que eles fizeram? Eles dormiram. É uma coisa fantástica essa passagem. Simplesmente estava lá Cristo, Moisés e Elias. A transfiguração do Cristo. Olha que coisa mais linda. E os dois dormiram. Não uma vez. Dormiram 2 vezes na mesma noite. E Pedro, quando levanta, abre o olho e vê os 3, diz para o mestre: mestre, vamos fazer a tenda para os 3? E o Cristo disse: cale a boca. Olha que coisa curiosa. O que é que o Cristo disse? Pare de falar besteira. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Ou não? O Cristo estava aí há 2.000 anos marcando. Você chega, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, maravilhoso, e dá a noção total de que a nossa moral é que nós temos que crescer cada vez mais. Aí vem o Evangelho, um refrigério, né? Ler o Evangelho é maravilhoso. Fazer o Evangelho no lar é gostoso demais. Você sentar com a família. Mas meu filho não gosta de fazer o Evangelho. Eu já acabo. Meu filho detesta fazer, mas faz, senta aqui e faz. Vai odiar o Evangelho, aquela criança. Vai para a evangelização na base do cacete, mas vai odiar. Eu tenho um filho hoje que ele se diz ateu. Eu dou muita risada. 34 anos ateu. Eu digo para ele que você seja ateu ou à toa, isso pouco me importa, né? Uma hora você volta, porque a raiz já está plantada. Mas pense um pouco nos seus filhos, nos meus netos. Será que essa opção você tem o direito de não dar a eles? Não sei, a resposta não está comigo, não. A resposta é muito mais ampla. O que eu quero fazer com vocês é só um trabalho da gente pensar na nossa reencarnação. Para quê? Para a gente não desencarnar, chegar lá em cima não tem máscaras. O que é que você vai dizer lá em cima? Sacou? Algumas pessoas dizem: mas eu queria ver o Cristo. Eu não queria não. Porque o que é que eu vou dizer ao Cristo? Eu e ele, nós dois. Ele vai olhar para mim, eu vou olhar para ele. Ele vai dizer o que para mim? Manuel, ainda aí, Manuel. Depois de 2.000 anos com tanto ensinamento, e você ainda se apresenta aí? Porque os santos todos passaram. Dobra o joelho, pede a Deus. Então o que eu estou falando para vocês é que a reencarnação é uma grande oportunidade de crescimento. A reencarnação nos impulsiona
para Deus. A reencarnação nos leva adiante. Então, aproveitem a reencarnação. Não percam a reencarnação por besteira. Não é? Bobagem. Eu brigo, eu me acabo, eu me estraçalho. Para com isso. Se o problema é maior do que você, entrega a Deus. Ele que nos criou, ou não? Nenhum voluntário? Então vejam, se nós temos essa capacidade, se nós temos na mão a reencarnação, se nós temos na mão a causa e efeito, se nós temos na mão o livre-arbítrio, nós temos tudo para evoluirmos rapidamente. O esforço é muito bom, mas o esforço não leva ninguém a lugar nenhum. A leitura é muito bom, mas não leva ninguém a lugar nenhum. A fé e a oração é que podem nos levar a Deus. Muita paz. Muito obrigada, Neto. Eu continuo chamando de Neto. A gente levei 30 anos chamando de Neto e para desacostumar é complicado. Até anuncio o Manuel Bastos, mas quando vou falar com ele, chamo de Neto. Vamos ao sorteio do livro. Hoje, Sonhos, Mensagem da Alma. Desculpe, não é Sonhos, Mensagem da Alma, não. Esse é o de Djalma, esse é Sonhos, 98. Número 98. André Luiz Lima. É André da ULI? Acho que sim. Está lá na ULI. É um trabalhador nosso. A gente entrega. O meu ato falho em Sonhos, Mensagem da Alma. Vou deixar para falar por último. Guardem isso. Nós pedimos a todos que colaborem e contribuam conosco, tornando-se doadores de notas fiscais para a nossa instituição. Agora é a nota fiscal eletrônica e para que isso aconteça é preciso que você faça um cadastro no site da Secretaria da Fazenda Estadual, indicando a nossa instituição como beneficiária da sua nota. Lá você escolhe, nós somos uma instituição social, a opção de instituição social, e a cada compra que você realiza, peça para inserir o CPF e automaticamente você vai estar beneficiando a nossa casa. Tá, casa, exatamente como no CNPJ, Centro Espírita, Casa de Redenção, com C cedilha e com tio, Joana com 2 N de Ângeles. Se você escrever Redenção, já aparece. Tá? Então, por favor, nos ajudem. É muito importante. O número de notas, não valores, mas a quantidade de notas geradas em nosso benefício é que vai determinar o que nós vamos receber a cada 4 meses. Então, isso é muito importante. Nos ajudem nessa campanha. O trabalho de promoção social Badu, hoje nós atendemos a 170 famílias que foram cadastradas e selecionadas aqui no mês de fevereiro. São famílias que vivem em risco e vulnerabilidade social e que vêm aqui à nossa casa no 3º domingo de cada mês para participar de oficinas profissionalizantes, para ouvirem palestras psicoeducativas e também receberem uma cesta básica. 600 pessoas. No total de 600 pessoas sendo beneficiadas dessas 170 famílias, 600 pessoas são beneficiadas. Para compor essas cestas, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Lá na recepção tem um display com a indicação do que nós colocamos nessas cestas e o que tiver em vermelho é a nossa maior necessidade. Então, a gente já fez essa entrega agora, no mês de março, mas abril já está aí, chegando, e no 3º domingo a gente vai fazer essa entrega. Então, nos ajudem, precisamos muito do apoio de vocês. Confiando nessa vontade que a gente sabe que vocês têm, que nós aumentamos a quantidade, né? Nós já atendíamos 140 e agora 170. E o meu ato falho, quando falei de Sonhos, Mensagens da Alma, é que no dia 6 de abril, no sábado, às 20 horas,
Nós vamos ter aqui Adenauer Novaes, que é o autor do livro Sonhos, Mensagens da Alma, respondendo a perguntas sobre o conteúdo deste livro. É um trabalho iniciado na nossa casa por inspiração e sugestão de Luciano, que reuniu pessoas, estudiosos, trabalhadores, diretores da nossa casa para elaborar perguntas sobre os livros que foram escritos por Adenauer. E generosamente ele se disponibiliza a estar conosco uma vez por mês, respondendo a essas perguntas. Então, no dia 6 de abril, às 20 horas, o evento é gratuito. Venham, porque é muito, muito rico, é muito interessante ter do próprio autor as respostas que a gente lê no livro e às vezes não entende ou se questiona como é que ele chegou àquela conclusão. Ele traz isso nesse encontro, dia 6 de abril, 20 horas. São esses os nossos avisos. Vamos à nossa prece de encerramento, o passe coletivo e o passe individual em seguida. Tirei, tio. A gente vai tirar lá na tábua. Tá fazendo? Pedimos aos passistas que se distribuam no salão para o trabalho de passe coletivo. E enquanto somos beneficiados pelas energias emanadas pelos Espíritos e que nos alcançam através dos médiuns aqui dispostos, coloquemo-nos receptivos para as transformações que buscamos e que desejamos em nossas vidas. É do Evangelho a orientação de que façamos a nossa parte e tenhamos a certeza que o apoio espiritual se fará presente. Que tenhamos empenho, dedicação e vontade para implantar em nossas vidas as mudanças que queremos, desejamos ou precisamos. Que sejamos dispostos a vencer desafios, a renúncias, a renovação, a uma trajetória inerente de espíritos imortais que somos. E independente do desafio, tenhamos a certeza que o bem nos inspira e nos conduz. Ele se manifesta em nossas vidas como uma referência de amor que nos acolhe, que nos abraça, que nos estende a sua mão amorosa, e costumamos chamá-lo de Jesus. Amigo divino, nós te agradecemos por mais uma noite de trabalho, de doação de energia, de troca, de espiritualidade. Guarda-nos sob a tua proteção e o teu amor, levando-nos de volta às nossas atividades, cheios de ti e do bem que a tua energia nos proporciona. Sê conosco, agora e sempre.